Fala galera do Agro Descomplica. Hoje vamos dar início a mais um vídeo da série Minitab. No vídeo de hoje vamos aprender a como fazer cartas de controle de valores individuais com mais de uma variável, ou seja, cartas de controles em estágios, e também cartas de controle de valores individuais e amplitude móvel na mesma carta com mais de uma variável. Inicialmente o que a gente vai precisar é organizar os nossos dados, seja na tabela do Excel ou seja diretamente na planilha do Minitab. Vamos precisar criar uma coluna inicial, semelhante à que eu estou criando aqui. Eu estou trabalhando com 4 áreas específicas, então eu peguei todos os meus valores que eu tenho, de cada área, eu tenho 16 valores para cada área, e criei uma coluna aqui identificando qual é a minha área 1, qual é a minha área 2, qual é a minha área 3 e qual é a minha área 4. Então eu tenho aqui do 1 a 16 representando que é a área 1, do 16 ao 32 a área 2 e assim por diante até a área 4. Do outro lado eu tenho a coluna com os meus valores. No caso aqui eu estou trabalhando com perdas na colheita da soja em 4 propriedades, em 4 áreas. E eu quero saber como que está sendo esse processo, né, se está sob controle ou fora de controle, e quero colocar isso na mesma carta, quero identificar os dois na mesma carta, de valores individuais e de valores individuais mais amplitude móvel. Então, uma vez que eu organizei os meus dados assim, essa coluna aqui que eu coloco as minhas áreas, no meu caso aqui, por exemplo, ela é criada para que o programa possa identificar onde que começa uma carta e termina, para poder iniciar outra. Por exemplo, eu vou conseguir dizer, eu estou dizendo ao programa que a minha primeira carta, a minha primeira variável, ela começa aqui no meu ponto 1 e vai até o meu ponto 16. A partir do 16 começa a segunda carta, a segunda variável, no caso, para que ele possa identificar e plotar. Tá? Então, uma vez que eu organizei meus dados assim, o que eu vou fazer? Venho aqui na aba Estatística, vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse, ele vai abrir para mim uma série de opções. Eu venho aqui em cartas de controle. Quem já assistiu os meus vídeos anteriores já sabe mais parte do processo, já entende como que é. Só vai pegar a parte final ali que é necessário. Vem aqui, do meu lado direito, ele vai abrir uma outra aba. Tem algumas opções. Eu venho aqui em cartas de controle para valores individuais. E aqui eu vou na opção valores individuais aqui, né? Individuais. Vou dar um clique com o botão esquerdo do mouse. E ele vai me abrir uma aba aqui, né, uma janela com algumas opções. Eu vou escolher qual vai ser a minha variável. No meu caso aqui eu tenho algumas variáveis aqui. Eu vou escolher aqui, por exemplo, a minha variável perdas, que é o C2. Vou dar um clique, vou selecionar. Okay. Se eu der um OK agora, ele vai simplesmente gerar uma carta de controle de valores individuais, considerando que todos os meus valores pertencem a uma única área. Ele não vai conseguir identificar. Eu preciso dizer onde que começa cada estágio e onde que termina. Então, eu posso vir aqui nessa opção aqui, né, de mais opções aqui, dou um clique com o botão direito do mouse, e ele vai me abrir essa janelinha aqui com algumas opções, né. Por hora a gente não vai entrar em detalhes do que é cada um, porque não é do nosso interesse para esse vídeo. Em outros vídeos posteriores a gente vai explorando um pouco mais. Vamos vir aqui nessa opção estágios, aqui ó, vou dar um clique com o botão direito do mouse, e ele vai me abrir essa opção aqui, né? Vai me abrir aqui do meu lado esquerdo algumas opções para que eu possa identificar, definir qual é a minha coluna que está os meus estágios, que diz onde começa uma área, no meu caso, e onde termina. Então eu venho aqui que eu renomeei aqui, no C1, quando eu renomeei com áreas, dou um clique, seleciono e eu já estou dizendo para o Minitab, eu quero que a minha carta de controle seja feita em estágios em que a minha área começa aqui e termina aqui. E é está identificada por essa coluna. Ok. Dou um OK. Pronto, já está pronto para a gente fazer a nossa carta. Então vamos vir aqui em OK. E ele vai gerar a minha carta de controle. De valores individuais e em estágios. Aqui o programa já gerou a nossa carta, né? Aqui eu tenho os valores de perdas na propriedade. Aqui eu tenho todas as minhas amostras. No vídeo posterior eu vou estar explicando como que eu posso editar esse gráfico. E aqui eu tenho todos os pontos. Por exemplo, esse A1 aqui é a minha área 1. Todos os 16 pontos da minha área 1
ele plotou aqui uma carta de valores individuais, um estágio. Aqui da minha área 2, da minha área 3 e da minha área 4. Aí eu consigo observar todas as áreas na mesma carta, né? Como que tá, e para até comparar. Por exemplo, consigo observar que toda a minha carta, todas as áreas, está sob controle. Nenhuma área está fora de controle. Não tem nenhum pontozinho acima do limite superior ou inferior em todas as áreas. Porém, eu consigo observar, além disso, que a minha área 4, né? Aqui na minha área 4, na minha propriedade 4, o que é que eu tenho? Uma menor variação dos meus valores. Então, significa que em relação aos demais processos, esse daqui é um processo que está mais estável, digamos assim. E a minha área 1 e a minha área 2, eu tenho uma maior variação dos meus valores, né? Se eu continuar provavelmente avaliando, eu posso encontrar talvez algum ponto fora de controle se eu continuasse fazendo amostras. E também isso me leva a pensar que eu tenho que ter um cuidado maior, tenho que ter uma atenção maior aqui na área 1 e na área 2, quando comparado à área 4, né? Porque ela tem maior variação entre os valores. Tá ok? Essa daqui é a carta de controle de valores individuais em estágios, onde eu tenho mais de uma variável, né? No caso aqui, plotada na mesma carta. Agora a gente vai aprender a como fazer a de amplitude móvel e valores individuais, que também é semelhante a essa. Eu vou minimizar aqui a carta. Eu venho aqui em estatística, clico em cartas de controle, venho aqui na opção cartas de controle de valores individuais e agora eu vou nessa primeira opção aqui, ó, IMR, valores individuais e amplitude móvel. Dou um OK, ele me abre essa aba, eu vou selecionar qual é a coluna que eu quero utilizar para fazer a minha carta, selecionar a opção perdas, dou OK. Venho aqui no IMR opções, né? Vou novamente em estágios, vou selecionar aqui a opção áreas, que é para dizer como que vai ser definido os meus estágios. Eu já fiz isso anteriormente na minha planilha aqui. Vou selecionar, dar um OK e vou mandar plotar. Ele vai gerar aqui a minha carta de controle, e aqui eu já tenho a caixa de controle de valores individuais e aqui embaixo de amplitude móvel, né? Pode observar que tem até alguns pontos fora de controle de amplitude móvel. E ele gera aqui, ó. Aqui eu tenho as minhas observações e aqui eu tenho uma caixa de controle para cada área, né? Vocês observam que o mesmo que aconteceu lá quando eu gerei somente essa, você pode observar menor variação aqui e maior variação na área 1 e na área 2, tá ok? Então, é assim que a gente consegue fazer esse modelo de carta de controle. É uma forma simples e fácil utilizando o Minitab. Se você gostou, dá um like aí. Se você não está inscrito, se inscreva. E se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder, tá? Muito obrigado.